domingo passado, estivemos a abordar o tema do que realmente importa. E os irmãos que estiveram cá puderam ver um pouco que nada importa mais do que o amor que nós podemos dedicar ao nosso próximo. Nada importa mais do que o tempo, nada importa mais do que abdicarmos daquilo que nós amamos tanto em prol do nosso próximo. E continuando um pouco a sequência daquilo que foi dito domingo passado, a mensagem que eu trago da parte de Deus para os irmãos neste final de tarde é exatamente o tema: um lugar ao qual pertencer. E a verdade é que quando olhamos para a epístola de Efésios, porque é lá que está a nossa leitura, Efésios capítulo 2, os irmãos podem já abrindo as vossas Bíblias. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, dos versículos 19 até 22. E a verdade é que quando olhamos para a epístola de Efésios, tentando fazer um estudo aprofundado sobre esta carta, o termo que mais se destaca, ou a palavra-chave que se destaca, é exatamente mistério. E os irmãos poderão perguntar exatamente que mistério é esse, não é? E a primeira ocorrência, a primeira vez que esta palavra, este termo mistério aparece é exatamente no capítulo 1, versículo 9. E é interessante que Paulo identifica o tema que controla a epístola, quer dizer, isto é, um desígnio do plano geral de Deus, quer dizer, que o Senhor deseja, na sua suprema união de todas as coisas em Cristo, em que o principal instrumento é Ele, que está usando durante a presente era para alcançar seu objetivo. E esse instrumento é exatamente o irmão, esse instrumento sou eu, este instrumento é a igreja, considerada uma nova comunidade de pessoas redimidas. De repente, Deus rompeu a barreira que existia entre judeus, gentios, e interessante que dos ambos fez apenas um único povo. E é exatamente isto que o Paulo destaca quando olhamos para os versículos 14 e 15 do capítulo 2. Então, essa unificação de dois grupos anteriormente opostos, podemos dizer que representa o símbolo da unidade que deverá ser na realidade entre todos aqueles que são membros do corpo de Cristo. Nessa nova comunidade, irmãos, de santos, não existem barreiras legítimas de nacionalidade, não existem barreiras de raça, não existem barreiras de cor, não existem barreiras de cultura. Interessante que a igreja, que é o único corpo em Cristo Jesus, que a partir desse primeiro passo da unificação, Deus irá no final, e de acordo com seu soberano propósito, unir todas as coisas em Cristo Jesus. Irmãos, esse é o mistério de que Paulo tanto fala. Do grande desígnio de Deus, a unidade da igreja, que está representada em Efésios sobre 3 grandes figuras. É interessante que a primeira figura ele fala exatamente do templo, a segunda figura ele fala do corpo e a terceira figura
é a noiva. Então, esses são os três grandes mistérios que nós podemos encontrar na carta que Paulo escreve à igreja de Efésios. Se Deus quiser, houver oportunidade, iremos falar sobre o corpo, dia 23, e falaremos da noiva quando houver uma oportunidade, mas no dia de hoje gostaria de centrar as nossas atenções exatamente no templo. E quando lemos a passagem de Efésios, capítulo 2, versículo 19, encontramos o seguinte: e assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quando olho para esta passagem, procuro exatamente ver Paulo, servo de Deus, servo de Cristo, na sua prisão, a escrever esta carta à igreja na cidade de Éfeso. Podemos dizer que Éfeso era a capital da província romana da Ásia e tinha uma boa localização. Diz que os estudos, que pelo menos as pesquisas que eu fiz, diz que era localizada na foz do rio Cáster, na costa oeste da Ásia Menor. Era uma cidade com as suas boas instalações portuárias, assim como boas estradas que convergiam para aquele ponto. Tornaram esta cidade, de mais de 300 mil habitantes, o centro comercial mais importante da Ásia Menor. Então dá para ver, irmãos, que não estamos a falar de um lugar qualquer. Os efésios podiam assim vangloriar-se de vários armazéns que delineavam as margens do rio. Ela também ficou conhecida como a cidade de grandes e belos edifícios. Com a construção do templo de Artemis, isto é, mais conhecido por alguns por templo de deusa Diana, considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Foi uma cidade, irmãos, que foi construída por volta de 350, estamos a falar da época antes de Cristo, e este templo, que tive o cuidado de pesquisar, aí está, media 112 por 33 metros, e as suas 100 colunas, essas colunas que estão em volta, elevavam-se a mais de 18 metros de altura. Além desta beleza arquitetônica que está aí representada, e mais outros templos que a cidade possuía, né? Este edifício, este templo, servia tanto como banco para depósitos e empréstimos de dinheiro. Também servia como um refúgio para fugitivos. Quer dizer que podemos dizer que era este pano de fundo que o apóstolo Paulo tinha quando escreveu esta carta à igreja de Éfeso. E a coisa que ele destaca exatamente nesta carta, principalmente nesses versículos, é exatamente a ênfase na família. E a pergunta surge: o que é ser família de Deus? Irmãos, como já foi referido a quando da introdução, no capítulo 2 de Efésios, Paulo destaca o propósito universal da igreja, ou seja, ela não se limita somente aos judeus. Ela alcança nações
E dos versos 1 a 10, nós podemos ver que esta bênção é assegurada não pelo esforço dos homens, mas sim pela obra de Cristo. Irmãos, nós éramos filhos da ira de Deus. E é isto exatamente que o versículo 3 deste capítulo que nós lemos nos diz. Mas mais adiante no versículo 8 nós podemos encontrar que mas fomos salvos pela graça. E é esta graça que torna cada um de nós família de Deus. Se dermos um saltinho até Romanos, encontramos que temos parte na herança do Senhor, somos co-herdeiros com Cristo, porque Cristo nos amou primeiro. E podemos afirmar, conforme o texto de Efésios 2, que ser família de Deus significa, primeiramente, sermos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Porque é exatamente isto que nós podemos destacar do versículo 20 que nós lemos na nossa passagem. Irmão, significa que ser família de Deus é fazer parte de uma igreja onde há verdadeiro poder do agir de Deus. Fazer parte da igreja de Deus é fazer parte da igreja onde realmente se testemunha o poder de Deus. Apóstolos e profetas, quando Paulo cita, está a se referir exatamente, não está a se referir aos patriarcas, mas está destacando unicamente os profetas que anunciaram a salvação, assim como os apóstolos que aceitaram sofrer pela causa de Cristo. E a pergunta surge, quem seriam esses profetas no Novo Testamento? Eram pessoas, irmãos, como eu, como irmão, e essas pessoas tinham funções. Alguns tinham funções de exortação, alguns encorajamento, alguns de advertência, outros ainda de interpretação, mas todos estes trabalhando para um único objetivo, um único propósito, que é a unidade do corpo de Cristo, ou para a edificação da igreja de Cristo. E nessa edificação, nós podemos encontrar na 1 de Coríntios, capítulo 3, versículos 10 a 11, que diz, e nessa edificação, Cristo é a pedra angular. Assim o Senhor Jesus é o fundamento da igreja, segundo a graça de Deus que me foi dada. Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Irmãos, a doutrina dos apóstolos deve ser seguida. Não querendo pôr de lado os profetas, mas a verdade é que os apóstolos são aqueles que seguiram Cristo como pedra angular. A igreja primitiva seguiu de perto os passos, os ensinamentos daquilo que Jesus havia deixado. Porque é fácil nós lermos em Atos capítulo 2, versículo 42, quando diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nenhuma igreja pode subsistir se não tiver Cristo como uma base sólida. Ela não está firmada em ficção ou história inventada, ou, como diz mais tarde o próprio Paulo, ao escrever para Timóteo, no capítulo 4, do versículo 7, a 1 de Timóteos, quer dizer que não foi transmitido ensinamentos de fábulas ou profanas de velhas tradições, mas na rocha que é Cristo Jesus e seus ensinos, que os apóstolos seguiram por perto e passou para a igreja. Por isso é que a igreja primitiva não teve problemas nenhum em desenvolver.
Por isso é que a igreja primitiva não teve problemas nenhum em crescer. Tinham alguém a quem se podiam espelhar, a quem podiam seguir como modelo. E ainda podemos ver que no texto, que ser família de Deus significa crescermos sobre este fundamento. E é exatamente a ênfase que nós podemos encontrar nos versículos 21 e 22. Bem ajustados. Creio que Paulo, quando escrevia isto, queria que a igreja em Efésios tivesse bem viva a imagem deste templo em suas mentes. Queria que olhassem, e os irmãos podem olhar comigo, e têm que concordar que é uma obra de arte, não é? Sim. Uma linda obra. As colunas, todas elas perfeitinhas, à medida. Então, Paulo diz a esta igreja de que, da mesma forma que aquelas colunas estão ajustadas, não interessa aquilo que é praticado dentro deste templo. A adoração que era feita e tudo mais. Mas olhem para a estrutura. Então, é exatamente isto, esta imagem que quero que vocês tenham. Né? De que é importante que, como família de Deus, vocês estejam mais do que nunca ajustados. Porque este ajustamento, acima de tudo, irmãos, percebo que transmite segurança. No qual, tendo Jesus como base da igreja e o ensino fiel dos apóstolos, o que nos resta realmente é crescer. Nós, quando vamos à primeira epístola de Pedro, no seu capítulo 4, capítulo 2, versículos 4 a 5, encontramos a seguinte passagem: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Irmãos, é nesse contexto que Pedro afirma que devemos edificar para cultuarmos a Deus. O nosso culto não pode ser um culto dividido. A nossa adoração não pode ser uma adoração separada. O culto prestado a Deus é algo que a cada dia deve se tornar perfeito, porque estamos sobre um alicerce perfeito. Assim, essa casa não cairá. Como é que o irmão tem edificado a sua casa? Como o irmão tem edificado aqueles que estão ao teu redor? A igreja só cresce se eu fizer a minha parte. Se o irmão fizer a sua parte, a igreja sim crescerá. E a pergunta surge mais uma vez: para que a igreja de Cristo ou a igreja de Deus deve crescer? Para que serve esse crescimento? Para depois nos separarmos? Para depois cada um arranjar problemas com o outro? Irmãos, nós devemos crescer porque o próprio versículo 22 diz: para sermos habitação de Deus, no qual, ou seja, Jesus é tanto a base quanto o princípio para o crescimento. E como é que Cristo edificará para a sua habitação? Mais uma vez pergunto: será que estamos a crescer juntos? Há algum tempo atrás, lá vão muitos anos, em que tive a oportunidade de ouvir um dos nossos pastores, e a mensagem que ele trazia marcou-me tanto que nunca mais esqueci. E é interessante, quando começou a sua pregação, trazia o exemplo de
alguém que estava a fazer um bolo. E eu, bem, bolo, o que é que tem de estranho fazer um bolo? Mas, de repente, quando começou a citar, e as senhoras que aqui estão, as irmãs que fazem bolos, ainda não cheguei, não tive esta lição na parte da culinária, mas as irmãs que fazem bolos, já fizeram bolo, talvez irmãos, não é? Os ingredientes são estranhos, não é? Há quem põe limão, se o bolo é doce, limão. Mas a verdade é que, apesar dos ingredientes serem estranhos e de diferentes tons e cores e tudo mais, a verdade é que no final o resultado, o que é? Uma coisa deixa água na boca. Irmãos, nós somos constrangidos exatamente a formar laços de forma que cresçamos desta forma. Não no sentido em que o mundo lá fora olha para nós e diz, olha até para aqueles que dizem que vão para a igreja. Eu até que não vou, sou melhor que eles. Mas antes pelo contrário. Quem dera eu fazer parte desta comunidade. Que imagem, irmãos, nós temos transmitidos? Como é que Cristo nos edificará para a sua habitação? Mais uma vez estamos crescendo juntos. Isso significa que o amor de Deus é abrangente, irmãos. Em Cristo não há judeu, não há grego. Todos nós devemos viver em comunhão. A igreja está sendo edificada e essa edificação é feita na união. Paulo diz que somos habitação de Deus. Por isso, a igreja invisível está presente no mundo até a volta de Cristo. Nós somos, irmãos, a morada de Deus. Isso significa que nós somos um lar. Nós somos uma permanência, nós somos uma comunhão íntima. Nós somos proteção, nós somos amor. E nesse lar não pode haver preto, branco, chinês, castanho, seja lá o que for, brasileiro, angolano, português, não existe, porque Cristo quebrou todas estas diferenças. A nova humanidade vive em paz com o seu Criador. Nós somos a família de Deus, irmãos, e como tal precisamos viver em comunhão uns com os outros, buscando o crescimento e edificação da igreja. E, por ser família de Deus, precisamos observar que a igreja precisa ter uma visão missionária. Como certo pastor disse, e foi duro ouvir essas palavras dele, quando tentava dizer que não, nossa igreja, nossos batistas, temos investido bastante em missionários e tudo mais alguma coisa, e ele diz, meu caro irmão Blanchard, as igrejas evangélicas podem ser comparadas, igreja evangélica, quando falam em envolver-se em missões, pode ser exatamente comparadas a pessoas que pagam o seu bilhete e vão no estádio, sentam-se para assistirem. Porque muito fácil ouvimos é que eu contribuo para esta pessoa, contribuo para a missão X, mas envolvermos como deve ser, isto já fica um pouco complicado. Realmente é mais fácil, como às vezes acontece, tem-se dito que o melhor jogador é aquele que está na bancada, não é? E se certo missionário fizer algo de mal, nós somos bons a falar. Talvez seja um desafio. Um dos motivos das orações para os nossos missionários diz que nós temos apoiado a missão no Bairro Alto. Quem conhece essa missão? A missão do Bairro Alto, quem conhece? Muito bem. Já ouviu falar, muito bem, fico feliz por isto. Quantos é que têm contribuído para esta missão? Não precisa levantar a mão. E quantos é que já visitaram esta missão? Quantos é que já tiraram 30 segundos do seu tempo numa sexta-feira? Acho que é sexta-feira os encontros, que o irmão Manuel Rainho tem tido lá na Alta de Lisboa,
para dizer, olha, irmão Manuel, estou aqui para apoiar-te, para saber das tuas dificuldades e tudo mais alguma coisa. Bem, irmãos, digo isto também com vergonha porque eu também ainda não o fiz. Mas fica o desafio de que a igreja precisa olhar para os campos, não somente olhar, mas acima de tudo trabalhar, para viver um cristianismo egocêntrico e viver o Evangelho de Jesus. Devemos parar de que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, e focarmos nossa atenção no Evangelho de Cristo. Terminarei, irmãos, dizendo que não se entreguem ao misticismo e ao mundanismo das igrejas dos dias atuais. Ninguém se faça árbitro contra vós, outros, protestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Esta é a passagem que está em Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Nós somos família de Deus e, como tal, devemos viver como uma família. E isto acontece quando o nome de Cristo é glorificado nas nossas vidas.